Hello there, young traveler. The show's about to start. Sit down and buckle up. Left ear, right ear. Everything done? You're ready to go. See you in the middle of the Milky Way. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Estação Nômade, a estação menos importante de todo o seu espaço intergaláctico. E hoje é dia 18/2/2025, às 6h07 da noite, no horário de Vancouver. Bom, desde o último episódio, eu creio que vocês já repararam que talvez o áudio esteja um pouco diferente, talvez as configurações, e com certeza há um eco a mais aí, né? Que eu não sei se vai ser tão perceptível, mas sim, isso me incomoda. Eu queria comentar aqui um pouquinho com vocês sobre este eco, né, cara? Que faz na minha cabeça e que faz aqui nesse microfone. É engraçado porque desde que eu me mudei, né, a gente ajeitou todo este novo apartamento no qual nós estamos agora, estamos no 34º andar, então sim, né, é meio coisa de rico, mas não é, porque é um apartamento padrão aqui no Canadá, mas enfim, continuando, o 34º andar, não é um prédio que é lá aquelas coisas, mas é um apartamento bonitinho, pô, é bem da hora, é bem ajustado, só que ele é muito aberto, faz muito eco, cara, e não importa a configuração que eu coloque, não importa o que eu faça, o áudio ainda não me agrada, porque eu sei lá, cara, eu só gosto de poder prover a vocês algo que me deu tesão de estar ouvindo também, entende? E não sei se é muito bem o caso dos meus podcasts recentes. Mas enfim, como já prometi uma vez a vocês anteriormente, não serei o cara que ficará remoendo e chorando aqui porque não consegue produzir um conteúdo de qualidade. Eu apenas aceitarei que isso aqui é o melhor que eu posso entregar e, tendo isso em mente, conversarei com vocês e falarei um pouco de minha vida ao meu jeitinho brasileiro, ao meu jeitinho da Estação Nômade. Mas e aí, ouvintes, como que tem sido a vida de vocês? Como que tem sido vossas semanas? Como que tem sido seus dias? Porque os meus não foram dos mais fáceis. Confesso que passei por alguns problemas na minha vida, como sempre passo, mas que desta vez me pegou de jeito, me pegaram legal, né? Eu fiquei um tempo sem postar, em parte por conta de minha vagabundagem, eu em outras partes também sendo um pouco mais sensível comigo mesmo, sendo um pouco mais carinhoso com esta persona, né, com o Nômade, com o Guilherme, que é a pessoa por trás do capacete de fato, sendo um pouquinho mais carinhoso com ela, eu admito que realmente estava difícil, né? Não foi só falta de vergonha na cara, como na verdade estava mais para estou entrando em burnout, sabe? E nem sei se burnout seria a palavra certa, é o termo correto. É mais só para expressar que realmente não estava dando, sabe? Não estava dando mesmo. Foram semanas em que eu estava tentando lidar com tudo da melhor forma possível, com as pressões que a vida adulta traz. E eu não estava conseguindo, cara, eu não estava conseguindo. Eu sempre, geralmente, consegui manejar esses sentimentos, essas situações. Só que foi chegando numa situação, né, num ponto em que minha cabeça não estava funcionando direito. Em que eu comecei a ter algumas crises de ansiedade, em que eu acordava algumas vezes na noite com minha respiração acelerada, porque talvez nos sonhos, né, meu cérebro também não conseguia de fato descansar. E isso começou a me preocupar, começou a atrapalhar no meu desempenho, começou a atrapalhar na minha vida no geral. E foi aí que eu falei, cara, tem alguma coisa errada, porque um dos meus medidores para eu saber que minha vida está desandando é o meu treino, né, o boxe. Se eu vejo que o boxe não tá indo muito bem, se eu vejo que meu treino não tô conseguindo encaixar de uma maneira legal, é quando eu sei que tem alguma parada errada comigo mesmo, né? Alguma parada muito errada, porque
é onde eu consigo respirar, é onde eu relaxo, é um dos meus portos seguros, é a academia. E se ela já não se torna mais proveitosa, se ela se torna uma coisa que eu já não anseio mais por, então eu sei que talvez tenha alguma parada que precisa ser mudada. E eu cheguei nesse ponto, né? Eu cheguei no ponto de estar indo 2 vezes na academia na semana, sabe? Inventando desculpas, não tendo vontade, não tendo compromisso, não tendo energia. E eu só fui largando mão, cara. Só fui largando mão. E eu fui ficando bem mal, cara. Bem mal. Bem mal mesmo. E depois, né, de ter a noção de que eu estava ficando mal, foi quando eu decidi, eu falei, cara, eu acho que talvez esteja na hora de apelar um pouquinho, né, pra boa e velha psicologia. Então, voltei a me consultar. E por conta disso, eu decidi dar um tempo também com as gravações, eu decidi dar um tempo com tudo isso daqui, né? Porque eu não queria assumir mais responsabilidade do que minha cabeça seria capaz, de fato, de estar aguentando. E por isso deixei vocês de lado. E, enfim, né? Por ter negligenciado minha cabeça, precisei negligenciar o canal e focar um pouco mais no meu íntimo, no meu interno, nesta gelatina que está aqui dentro de meu crânio. Para quem é mais atento, talvez vocês tenham notado um pouco a mudança nas músicas, talvez até no volume, porque ainda estou tentando acertar, mas enfim. Tem algumas coisas aqui no canal se alterando, né? Elas vão alterar, elas estão em reforma, vocês viram o último vídeo que eu lancei na semana passada, creio eu. Enfim, né? São projetos e projetos, coisas que estou testando. E tô animado, cara, tô animado pra trazer isso, né? Eu estava animado pra gravar este episódio, estava animado pra sentar aqui no computador hoje, dar play no gravador e falar aqui qualquer coisa pra vocês. Então, enfim, não sei onde esse episódio vai me levar, mas eu creio que a essência do podcast, pelo menos da Estação Nômade, sempre foi essa. A gente começa e não faz ideia de onde vamos chegar, né? Porque a vida é assim, né? O podcast, ele é um micro pedaço de sua vida, né? Ele, querendo ou não, é uma arte, é uma obra de arte. Então você sabe o começo, você tem uma ideia de como pode ser o meio e o fim, cara, tu só não faz ideia. E fazendo um paralelo com a vida, eu particularmente acho muito interessante essa coisa de você saber como tudo começa. Porque, por exemplo, eu posso decidir agora começar, sei lá, a produzir um filme. Eu não vou produzir, não estou produzindo, mas eu posso começar a produzir um filme agora. E eu sei como começou. Eu sei o começo eu planejei, eu quis tomar a iniciativa. E é interessante que, assim, tendo um paralelo com a vida, porra, você tem um controle de como começa. Você tem mais ou menos um controle de como as coisas vão se seguindo. Mas o final, você não faz ideia. O fim de um projeto pode acontecer do dia pra noite. As coisas, elas podem se alterar de uma hora pra outra. A sua vida pode tomar um rumo completamente inesperado, sabe? E você nem fazer ideia que aquilo seria possível. Pra mim aconteceu no Brasil, cara. Tipo, de um mês para o outro foi anunciado lá em casa que estávamos indo para o Japão, né? E aí, lá foi o nômade viver 5 anos em terras nipônicas. E nos 2 últimos anos lá, veio a ideia de Canadá. País que até então eu nunca havia cogitado em minha vida, né? Que eu nunca havia pensado que um dia eu poderia botar os meus pés. E, no caso, cá estou eu aqui hoje, 1 ano e meio depois, vivendo, né, o melhor possível. A melhor época da minha vida possível. E no meio de tantos pensamentos, tantas coisas que vão me ocasionando, vai surgindo questões, né, cara? Vai surgindo questões internas. Às vezes, e se tivesse sido diferente? E se a vida tivesse seguido por um outro rumo? E se eu não tivesse pegado aquela rua, sabe? Mas no final das contas, são perguntas inúteis, que não te levam a lugar nenhum. É interessante você fazê-las a si mesmo, porque refletindo nisso, né, refletindo sobre isso, você acaba tendo uma iluminação melhor, diria eu, claro,
quê, cara? Você acaba tendo o quê? Um clareamento? Não. Um esclarecimento? Talvez. Enfim, você acaba tendo uma noção um pouco melhor de como agir no futuro, nas próximas vezes que essas situações ocorrerem, né? Como tomar decisões melhores. Enfim, analisando suas coisas passadas, vocês aprendem a tomar decisões melhores no futuro. É isso que eu quero dizer. Mas não adianta também você se martirizar, não adianta você se torturar, cara, por coisas que você deixou de fazer. É importante você analisar e entender, mas não adianta se torturar. Porque passado é passado e não muda. Você não pode fazer nada contra ele. E sofrer pelo passado acaba sendo mais uma perda de tempo total, porque, novamente, você não tem mais controle sobre ele, o negócio é o agora. Então, eu gosto, né? Tudo isso me faz acabar pensando bastante no passado, nos exis, me faz refletir, né, em como tomar atitudes melhores, decisões melhores. E eu tô meio que num clima de nostalgia. Eu diria que essas últimas semanas tem sido um clima um pouco mais de nostalgia, de introspecção, levados até pelos livros que estou lendo ultimamente. Este ano aqui eu já li 3, né? Meu objetivo é ler pelo menos 5. Então, creio que já vou matar logo mais isso daí. Mas enfim, né? Eu tô querendo ler um livro por mês, na verdade. 1 ou 2 livros por mês. Até agora eu já li 3, né? E a gente tá no mês 2. Então eu li Clube do Livro, né? Clube do Livro não. Clube do Crime de Quinta-feira, alguma coisa assim. Maravilhoso, sensacional. Adorei. Eu daria um 6 de 10. Minto, um 7 de 10, vai. Um 7 de 10 porque, enfim, ele é um pouco difícil de começar, mas bem gostosinho de ler a partir do meio, né? É um livro que ele trata de um lar de idosos, né? Acho que nos Estados Unidos. E, em resumo, vários idosos que se reúnem às quinta-feiras para solucionar crimes. Até que acontece alguma parada bem próximo a eles e eles decidem ir mais a fundo ainda. Então é bem interessante, é um livro bem gostosinho. Nada extremamente filosófico, nada extremamente compromissado, mas é uma coisa onde os plots são um tanto quanto surpreendentes. São coisas que me pegaram, eu não esperava. E eu gostei, cara, eu gostei. É uma escrita bem fácil de se digerir, né? Deu 400 e poucas páginas no Kindle. Mas enfim, é bem gostoso de se ler. Não é um vocabulário complexo, muito pelo contrário, é bem simples. E, enfim, é só o começo que é difícil, mas do meio pra frente, maravilhoso. O segundo livro que eu li esse ano foi Mihail, não sei, né? Acho que é Mihail. Pra quem conhece, né? Pra quem não conhece, pra quem conhece, existe um youtuber famoso chamado Baka Gaijin. Ele vive no Japão, ele anda pelas ruas do Japão e pelos becos, gravando vídeos e filosofando, né? Então é bem interessante. Eu particularmente eu consumo o conteúdo dele bastante, eu gosto muito dele. Gosto das ideias, das correntes de pensamento que ele carrega. Acho muito interessante, né? Cada vídeo que ele posta. E levado, né? Guiado por este interesse na persona, né, do Baka, pelas ideias também que ele solta ao mundo, eu decidi ler o livro que ele tinha escrito. Relutei durante muitos meses, mas decidi me render a este impulso e enfim, comprei. E cara, me impressionou muito positivamente. É uma obra futurista, cyberpunk, né? Distópica, numa sociedade um tanto quanto decadente, né? Onde o lucro onde o capitalismo avançou demais e o lucro, querendo ou não, é a base do cyberpunk, né? Da sociedade cyberpunk. Enfim, é interessante demais. Recomendo a todos que gostam do tema ler. Se você gostou do jogo Cyberpunk 2077, vai atrás, vale a pena. Se você já viu Cyberpunk Edge Runners, que é o anime, vai atrás, vale a pena também. É uma obra um tanto quanto interessante, né? Ela não é introdutória ao conceito de Cyberpunk, mas ela te dá uma boa noção, né? Do que se trata esses cenários e, enfim, a vida no geral lá nesse tipo de lugar. Vale muito a pena, ela aborda muitas questões existenciais sobre a vida, sobre o mundo, né? Sobre quem de fato é você, sobre as várias personalidades que uma pessoa carrega e pode carregar, sobre o conceito de um universo que propositalmente se esquece de quem ele é
para poder se divertir e se entreter, e no futuro, há milênios de anos na frente, milhões de anos no futuro, ele poder se lembrar e aí, bum, estou feliz. E se você não entendeu, não entenda, porque, enfim, eu não sei explicar isso aqui também, eu estou perdendo a capacidade de formar uma corrente de pensamento. Mas é isso, enfim, é isso. É filosofia oriental. Pesquisa aí, cara, pesquisa aí que talvez... Leia. Que episódio decadente, cara. Que decadência é essa? Tô bem desconectado, tô bem desligado. Tá difícil conseguir achar o pontapé pra continuar essa gravação. Eu tô sendo sincero aqui, não vou cortar, não vou excluir esse áudio, eu vou postá-lo. Porque eu sinto que eu preciso postar. Mas enfim, eu não sei, cara, eu não sei. Vamos continuar no que eu tava, vamos embarcar. E depois de terminar Mihail, né, que eu dou uma nota 8 de 10, eu gostei bastante, me fez refletir muito sobre muitas coisas, eu decidi ler um livro que era Confissões de um Crematório. Fala muito sobre a morte, fala muito sobre os rituais os rituais de morte que existiram ao longo da humanidade, fala de tribos canibalistas, fala de, enfim, rituais onde o corpo era preservado, fala sobre o embalsamento da atualidade, sobre a cremação, né, por si só. É muito interessante, né, a autora ela aborda diversas áreas da morte em si, ela não foca somente no processo de cremação, ela não foca somente no processo físico, mas muito do mental, de como as pessoas ao redor se sentem, de como ela se sentia exercendo aquela profissão e o porquê ela quis exercer aquela profissão. Então, você vê diversos pontos de vista em um único só livro acerca de um mesmo tema, né? E eu senti que ela soube abordar isso muito bem. Não tem uma linguagem complexa novamente, pelo menos na versão traduzida não tem. É bem fácil de se ler, é bem gostoso. É um tanto quanto pesado, não direi que ele é leve, ele aborda alguns temas que, enfim, descritivamente falando, se tornam extremamente visuais. E se você não é tão acostumado com coisas assim, recomendo não ler de fato, né? Mas é muito bom. Se você gosta e você está acostumado, vá a fundo que você não vai se arrepender. É um livro que fala muito sobre o processo da perda, o processo do luto e a diferença e a importância que uma vida tem de fato, né? Mesmo quando há vida e quando não há vida jamais naquele corpo. Enfim. E não é porque os livros são um tanto quanto existencialistas, não é porque os livros eles abordam temas mais filosóficos que eu estou triste. Na verdade, não é nem tô triste, né? Mas foi o contrário. Eu procurei eles porque eu achei interessante expandir meu conhecimento nisso. Achei uma época interessante para expandir meu conhecimento nessa área, né? Também não é nem expansão de conhecimento, eu nem sei o que de fato eu tô fazendo. Eu não sei porque que eu tô lendo coisas do assunto, não sei porque eu estou lendo mais coisas filosóficas ultimamente do que consumir, na verdade, livros bobos, né, bestas e obras despretensiosas. Mas eu estou, e talvez eu descubra daqui uma semana, talvez eu descubra daqui um mês. Mas se eu não tô entendendo agora, só não é hora de entender, né, cara? Aceitemos isso daí. Aceitemos que a vida é assim. Bom, não estou treinando tanto. Não estou com meu humor lá nas alturas. Estou com alguns projetos que eu quero levar para frente. Comecei o processo de escrever o livro que eu queria botar este ano, né? Aí. Mas eu vou falar mais dele mais pra frente, quando já tiver uma parada um pouco mais estruturada, quando eu de fato saber que é aquilo lá mesmo. No mais, senhoras e senhores, eu acho que é isso. Eu só vim aqui realmente pra não deixar sem, sei lá.
Eu vim aqui porque eu queria vir. Eu tava com a vontade de gravar, até dar o play. Só que conforme o episódio foi rolando, eu fui desanimando. Fui ficando desse jeito. Mas soltarei ele. Porque vocês merecem. Não acho que vão ouvir até aqui. Mas tenho que soltar, né, cara? Porque se eu ficar nessa de excluir, não haverá evolução. Não haverá de fato um comprometimento existindo. Porque é nos piores dias que nós temos que dar o nosso melhor, né? Então postarei isso daqui. Porque eu sei que aí vai ser um pouco mais fácil eu fazer semana que vem. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Não sei quando terá episódio novo. Mas de qualquer modo, tenha uma ótima semana.